põe a mão na massa de verdade. Porque você pode só ensinar aquilo que você sabe fazer. Se você não sabe fazer, você não sabe mandar. Né? Então, para você mandar, tem que pegar a mão na massa e fazer. Olá, bem-vindo ao Por Trás da Folha. Olha, esse é um projeto super especial onde a gente conversa com empreendedores que contam a vida de verdade, o que acontece por trás da Folha. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, uma pessoa assim que tem uma história que cabe num filme, não cabe? É uma história com começo improvável, um sucesso incrível, recomeços, dificuldades, superação, enfim, tem muito conteúdo. E hoje eu tô aqui então com o Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, né? Conheci como Ricardo Eletro. Ricardo Eletro, não tem jeito, é o Ricardo Eletro. Obrigado pelo convite, Mônica. Ricardo, muito legal, obrigado por ter topado essa conversa. E eu queria começar para a gente falando sobre, porque assim, a gente às vezes aprende tantas técnicas, como empreendedores, a gente está tão focado no que fazer, na parte técnica, mas eu queria falar um pouquinho sobre a parte humana. O que acontece na cabeça e no coração de um empreendedor que vive tantos momentos? Eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que eu estou sempre numa montanha russa. Isso aí. Aí tem um dia que eu sou, uhul, eu sou incrível, outro dia eu não sou ninguém. E assim vai, e é uma montanha russa de emoções. Como que é para você, assim, como foi e tem sido para você viver uma história tão intensa, com tantas coisas, e tudo seu é muito, né? Você é uma pessoa muito intensa. Como que fica o Ricardo empreendedor em relação às emoções? Como que você lida para gerir essa... Acho que a primeira gestão de pessoas é a gestão que a gente faz da gente, né? Mesmo. Dos nossos sentimentos. Como que é isso? Não, primeiro, obrigado pelo convite. Você falou, a vida do empresário ele é cheia de altos e baixos. Tem dia que a gente acha que está tudo indo bem. Tem dia que tá achando que está tudo errado, né? Como eu sou muito intenso, eu também sou assim. Muito certo, muito bom, muito ruim. Mas, de fato, assim, a maneira que eu encontrei de poder vencer os desafios é ter muita energia em tudo que eu faço. Eu não sei trabalhar sem ter energia. Por exemplo, quando eu pego uma gripe, alguma coisa, que minha energia é baixa, parece que eu posso trabalhar o dia inteiro que eu não produzi nada. Então, eu ponho muita intensidade em tudo que eu faço e eu aprendi desde cedo a enfrentar. Então, quanto maior o desafio, parece que mais o leão fica vivo. Você cresce, ou seja, na hora que o bicho está pegando, você cresce. Quando as coisas estão mais tranquilas, parece que eu fico mais tranquilo, parece que as coisas não estão andando. Quando as coisas estão com maior dificuldade, é onde eu realmente regaço as mangas e faço acontecer. Então, assim, eu acho que veio da história de vida minha, que eu comecei muito cedo, pedi meu pai com apenas 10 anos de idade, e ali eu tive que sair muito cedo para trabalhar, para ajudar minha mãe, que nós éramos 4 irmãos, homens. E eu prometi à minha mãe que eu ia ajudar ela a criar os meninos. Acabou que parece que isso se concretizou. Graças a Deus, peguei no braço dela e vamos junto criar os meus irmãos junto com ela. Então, acho que por isso que eu virei essa pessoa que está sempre desafiando. Me conta um pouquinho da sua história, então. Essa história, você começou menino, né? Você começou na feira. Numa feira. Como é que Na verdade, quando eu pedi meu pai com 10 anos, nós tínhamos um sítio, ele era um pequeno comerciante. E para ajudar a minha mãe, eu peguei as mexericas que tinha no sítio, comecei a vender na porta de uma faculdade que tinha em Divinópolis. E ali, parece que não, mas eu aprendi o primeiro contato com venda. Aí eu comecei a vender e comecei a entender o que era vender. Aprendi que para ter sucesso tem que ser muito jeitoso. Então ali eu tive que ficar gritando na porta da faculdade, os professores xingando, eu tive que ser jeitoso. Depois, com 13 anos, minha mãe ia naquela famosa 25 de março buscar bijuteria, para a joalheriazinha que eles tinham, e ali eu comecei com ela. Aí eu comecei a comprar junto com minha mãe lá e vender em porta, e quando completei 18 anos, eu falei, minha mãe, eu quero montar minha própria loja. E por incrível que pareça, com 18 anos eu já tinha ganhado dinheiro porque eu tinha investido num carro. Para mim poder, foi completar 18 anos, eu quero vender esse carro, quero comprar um ponto da cidade, e aí foi quando eu montei a primeira Ricardo Eletro. Aí você montou então a primeira Ricardo Eletro com 18 anos. Uma lojinha de 20 metros quadrados, 2 metros de frente, aquela dificuldade toda, não tinha eletro. Uhum. Só o nome que era eletro. As pessoas passavam lá, só viam o ursinho de pelúcia. E assim, você começou do zero? Do zero. Do zero, né? Começou então ali com a mexerica, o pé de mexerica e foi. Como que é construir, sair do zero e chegar até onde você chegou, assim? Porque você ganhou o Brasil inteiro. Na verdade, a gente foi conquistando, né? Primeiro, eu sempre falo que a gente tem que vencer as guerras onde está.
Eu sempre acreditei muito na comunicação e marketing. Então, quando eu montei o negócio, já tinha grandes players, gigantes, que já tinha 500 lojas. Né? Então, era impossível ter sucesso no setor de eletrodoméstico, que tinha gente que dominava esse setor. Então, eu tive que criar um diferencial muito grande para me vencer algumas bolhas. O primeiro diferencial que eu criei foi eu mesmo botar minha cara na empresa há 35 anos atrás, que ninguém tinha coragem de botar a cara. Então, eu já pus a minha cara. Eu já era o garoto propaganda há 35 anos atrás. É verdade. Hoje em dia, assim, eu tô aqui porque o marketing mandou. Porque hoje eles falam com a gente, olha, toda empresa tem que ter rosto. Tem que ter rosto. Né? Hoje. Mas na época que você começou, Não, você foi intuitivo. Todo mundo falou, não, você que está louco. Então eu já pus o nome Ricardo Eletro, já pensei em botar a cara, já pus a cara ali, criei aquele diferencial, porque não tinha credibilidade. Então eu falei, vou botar minha cara para falar, eu sou o dono, vem conversar comigo. E você acha que isso ajudou? Ajudou muito. Muita gente fala assim, cara, você não arrepende de ter colocado seu cara por tudo que aconteceu depois, meu amigo, eu arrependo de não ter colocado antes ainda, porque, vou te falar, porque as pessoas conectam com pessoas. Né? As pessoas não querem saber quem é a empresa, querem quem é dono da empresa. Então ali foi um diferencial muito grande. Então começamos a crescer aqui no interior de Divinópolis, ali naquela região de Divinópolis, depois veio para a capital, filial 10, crescemos na capital, depois fomos viajando em todos os estados e chegou um volume absurdo de 1.100 lojas, 45 mil colaboradores direto no lombo. Você imagina o que é isso? Eu lembro quando eu contratei os 2 colaboradores meus e faturando aí 1 bilhão todo mês. Aí as pessoas falam assim, nossa, faturava 1 bilhão. É porque as pessoas não sabem o tamanho do pepino. e varejo no Brasil, acho que no mundo todo, mas no Brasil especialmente é duríssimo, né? Margem muito baixa. Duro, que a margem é muito baixa. Lida com muita gente, depende de muita gente, né? E acho que, assim, eu só tenho a agradecer tudo que a Ricardo Eletro proporcionou para mim de conhecimento. Mas foi muito duro construir. Ó, eu te vejo assim como um pioneiro, né? Então, assim, essa questão também de colocar o rosto, né? De trazer essa proximidade. Mas eu já uma vez você me contou uma história que eu guardei, que eu achei genial. Que assim, você começou do zero e de repente você estava na Globo, você estava em todas as Só que você também criou uma forma de fazer marketing que você chamava o... Ursinho de pelúcia, boi de piranha. Conta um pouquinho de onde que vinha essa criatividade para você fazer o marketing, assim, e como que de repente você colocou o Ricardo Eletro na Globo, em tudo quanto é televisão. Como que foi esse processo? Isso tudo saiu da sua cabeça? As pessoas têm mania de achar assim, foi do dia para a noite. Não. Quando a gente chegou forte mesmo na Globo, que explodiu nacionalmente, foi em 2007. Né? Eu inaugurei em 1989. Então já tinha quase 20 anos de empresa quando a gente explodiu mesmo. Mas desde 2000 a 2010 foi um período áureo da Ricardo Eletro, né? E sempre com o mesmo objetivo de criar diferenciação de marketing. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu punha uma reserva que era para crescer a empresa, o resto eu colocava na comunicação e marketing. Eu sempre acreditei muito. Isso fez muita diferença. Agora, é como colocar um marketing. Eu observei que se eu fizesse igual eles, eu não tinha o dinheiro deles, de marketing. Então, o meu marketing tinha que ser muito diferenciado para chamar atenção. Então, eu também não tinha condição de ter o preço que eles tinham, porque eles compravam muito mais. Só que, geralmente, quem domina o mercado também não quer falar de preço. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ter descoberto, quando eu fui numa feira que chama NRF, que as pessoas têm mania de achar que gastar com conhecimento é perder dinheiro. Né? Eu fui na NRF há 28 anos atrás. Foi lá que eu descobri esse marketing do posicionamento. Descobri que a pessoa, quando ela descobre o posicionamento dela, tem clareza disso, isso modifica toda a empresa. E assim eu trouxe o profissional na época com a agência, nós criamos um posicionamento da marca de preço, porque foi a cadeira que eu escolhi sentar. Todo mundo falava que preço não era posicionamento, que era guerra de preço. Ninguém queria sentar nessa cadeira, porque trabalhar com preço é duro. Né? Então, eu não tinha outra escolha, porque já tinha um concorrente meu que falava de carnezinho, que era a Casa Bahia na época. Tinha a Magazine Luiza que falava de racionamento, e tinha um outro que falava de bom atendimento. Ninguém queria falar de preço. Aí eu sentei nessa cadeira e falei, essa cadeira é minha, agora ninguém me toma ela. Quando eu defini isso e organizei toda a parte administrativa da empresa nesse posicionamento, foi quando nós explodimos. Explodimos. Aí realmente a pessoa identificou, o Ricardo é isso.
Fui muito criticado na época quando a gente faz alguma coisa que move que as pessoas não estão acostumadas, as pessoas criticam, tanto cliente como indústria, cliente, não, preço não é tudo, atendimento que é importante, então não tem problema. Se você não importa com preço, não precisa vir cá. O meu negócio Mas é tava preço. todo mundo lá. Aí meu negócio é preço. A indústria, mas a indústria começou a apoiar. Então, isso, e quando começa a vender, aí a venda resolve tudo. E uma coisa importante, assim, você precisou de muita coragem, né? Muita coragem. E fazer, porque assim, depois que dá certo, todo mundo fala assim, parece óbvio. Quando é errado também, todo mundo critica. Mas assim, essa coragem para o empreendedorismo é fundamental, né? Agora tem um detalhe, assim, as pessoas que me conhecem muito da mídia, daquela agressividade de vender, de bancar, de fazer aquelas ações todas que eu fazia no Ser Hulk, Faustão e tudo, não conhece o Ricardo, igual você falou, atrás das folhas, atrás das cortinas aqui. Eu sou um cara extremamente agressivo em termos de criar, fabricar, venda, e extremamente conservador no que se refere à caixa. Então, sempre cresci com muito pé no chão, o contrário do que as pessoas pensavam. Então, eu arrumei uma metodologia para crescer sem endividamento, que um banco que cuidava da gente, da parte financeira, de seguradora, me ajudou muito nesse ponto, mas eu sempre muito agressivo em fabricar, venda e criar riqueza. E sempre muito conservador na parte de gestão, na parte de caixa. Então as pessoas acham que o Ricardo é aquele cara só da agressividade, não, atrás de cá eu tinha que ter uma gestão muito gigante. Que as pessoas não entendem. A pessoa fala, o cara é um vendedor, mas ninguém vende 1 bilhão se não tiver muita gestão. Gestão de pessoas, de planejamento, de orçamento, de fluxo de caixa, de capital de giro. Né? É isso que eu ia te perguntar, gestão de pessoas, assim, porque você é conhecido como você põe a mão na massa. Mão na massa. Então você ficava nas lojas, acompanhava tudo de perto. De perto. Como que era seu estilo assim, de gestão de pessoas? Eu sempre cuidei muito de venda. Eu falo que é o 3G, que é a coisa mais importante. Um dos grandes segredos que eu vejo de qualquer empresário é gente. Você sabe disso. Eu sempre acreditei muito no modelo de gestão de exemplo, de fazer junto. Eu não acredito nessa gestão que você saia do operacional. Aí as pessoas falam assim, teve uma onda falando, você tem que sair do operacional, ir para o estratégico. Eu falo o seguinte, você não vai operar, mas você tem que estar no operacional. Operar é uma coisa, agora você está no operacional, olhando tudo, todos os dias, cheirando a venda, cheirando o fluxo de caixa, a cultura de pessoas, você está ali o tempo todo com o seu time, é um modelo que eu acredito que deu muito certo mesmo. Tem vários modelos, mas é um modelo que eu fazia. Isso eu ganhava muita velocidade, porque eu sentia o cheiro do cliente. Por exemplo, durante 33 anos que eu fiquei dentro daquela letra, 33 anos, todo sábado eu ficava de 8 horas até geralmente 6 horas, 7 horas da noite nas lojas daquela letra. Todos os sábados. Se eu estivesse passando muito mal, eu ficava até meio-dia, 1 hora. Porque eu falo que é lá que eu senti o cheiro, se a propaganda foi bem feita, se o preço está correto, qual é a ação do concorrente, se o produto estava correto, se o sistema está funcionando, como é que estava a postura do vendedor, do gerente. Então, é lá. Então, eu acredito que você fazendo a gestão junto, você é mais justo na cobrança. Entendi. Eu nunca cobrei nada de um funcionário meu que não fui lá e fizesse. Questão do exemplo. Sempre através do exemplo. Isso aí arrasta, porque quando você é dono, você está junto com o seu time e percebe assim, poxa, se esse cara está fazendo, não é eu que vou deixar de fazer. Então, para mim, vendendo 1 bilhão ou não, eu chegava nas lojas daquela letra, sabe, pegava os folhetos e distribuía no meio da rua. E não pedia um vendedor fazer isso. Então, quando eu olhava para trás, tinha 20 vendedores fazendo. Então, esse é o modelo que eu sempre acreditei, de fazer junto. Agora, Ricardo, uma coisa que eu Construir vejo também gente. É que crescer envolve tomar risco, né? Como é que era para você, enquanto empreendedor, essa decisão de, ainda mais no mercado tão competitivo e tão duro quanto o varejo, assumir o risco do crescimento? Como é que foi administrar isso? Primeiro, eu acho que a gente tem que calcular esse risco. Né? Eu falo, aprendi
Meus exemplos foi a Bíblia Diniz, Samuel Klein, tia Luísa, nem a Luísa Helena, tia Luísa, a tia da Luísa Helena hoje. Foram as pessoas que me moldaram, assim, que eu viajei, que eu tive oportunidade para o segmento que eu estava. Então eu lembro que uma vez eu falava com o Ricardo, a sua empresa não é um cassino, não é a mesa de pôquer. Esse papo que empreendedor tem que correr todo o risco, isso é conversa fiada. Isso chama-se irresponsabilidade. Você tem que aprender a correr risco. Então o risco para mim é o seguinte, você tem que fazer uma pergunta, se eu tomar essa atitude, o que pode acontecer com o negócio? Se o negócio é quebrar, então você não pode tomar atitude. Então eu sempre fiz conta matemática. Então eu arrumei maneiras das pessoas financiar o meu crescimento a troco do meu trabalho. Eu entrava com o trabalho e as pessoas entravam com o capital, vamos dizer assim. Então como assim, cara, para você simplificar? Nós tínhamos na época um crediário que era coisa muito importante lá atrás. Então eu vendi o crediário era meu. O banco chegou para mim e falou, cara, se você deixar 50% do lucro do crediário para mim e ficar com 50%, eu banco o crescimento de loja. Então ele gastava, por exemplo, 1 milhão para montar uma loja, eu fazia um contrato de exclusividade com ele de 3 anos, de um contrato de entregar X volume de crediário, e aqui naquela loja ele não era empréstimo, ele me dava como se fosse um bônus para me entregar aqueles contratos. Então eu fui arrumando maneira de crescer sem endividamento, sem ter o endividamento da empresa, porque o endividamento meu era com o fornecedor. Você colocou o fornecedor para financiar. O fornecedor financiava todo o crescimento. E eu entrava com a força de trabalho e entregar. Porque tem detalhe, você tem que prometer e tem que entregar. Tem que entregar. Né? E como que é assim, como é que fica a questão do Ricardo quando as coisas dão errado? Como é que foi as dificuldades que você passou, assim, qual que foi o pior momento que você já passou? Assim? Sim, no período da Ricardo, a gente passou muitas dificuldades. Vocês viveram todos os ciclos, né? Muitas dificuldades, mas eu vou falar assim que o 90% foi sucesso. Eram dificuldades naturais dos negócios que a gente passa todo dia. Por exemplo, o país nosso tem todas as dificuldades, qualquer país também tem. Mas nós passamos um momento muito difícil numa época, por exemplo, do apagão, que as pessoas esquecem que o país ficou sem energia. Verdade. Ficou 6 meses a televisão falando para desligar todas as tomadas da televisão, que não podia gastar energia. Eu recordo dessa época que nossa venda caiu 50%. Aí eu estava com 50 lojas. Ricardo, como é que você fez? Sempre buscando solução. Eu pensei comigo assim, se eu estou vendendo 50% ainda, tem gente comprando. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho 50 lojas, todo final de semana eu vou escolher 50 cidades, vou botar um carro de som, uma propaganda na rádio daquela cidade que não tem a Ricardo Eletro, e no final de semana nós vamos fechar a loja, aqueles vendedores daquela loja vão escolher uma cidade que nós escolhimos, escolhi aquela cidade, e a gente parava o caminhão na meio da praça, 2, 3 caminhões, vendia o final de semana inteiro. Vendia no caminhão? No caminhão, tirando série D no caminhão na cidade, na praça. Então, de 50 lojas, eu fiz mais 50 caminhões. Aí, chegando no outro final de semana, mais 50 caminhões em outra cidade. Eu pus o carro volante e falei, a Ricardo não tem aqui, mas a Ricardo vai chegar no final de semana. E aí nós recuperamos e seguramos. Aí, bom, a empresa muito bem, fizemos a construção da Sociedade Máquina de Vendas, que fez a fusão com a Ciruante, depois nós compramos a Citilário Norte, depois a Eletroshop, depois fizemos a máquina de 1.100 lojas, a empresa estava preparada para abrir capital. Quando que não tivemos o problema do impeachment da Dilma, né, 2014. E todos os nossos concorrentes já tinham feito a abertura de capital. Ali, nós tínhamos que ter feito a abertura, não conseguiu fazer, porque não tinha ambiente para fazer a abertura de capital. Janela fechou, né? Janela fechou, nós tínhamos já preparado tudo, a empresa já estava 5 anos auditada pela Price, e nós paramos. E ali foi um dos momentos que a gente parou, muitos sócios que saíram, eu continuei, né? E aí nós tomamos a decisão de buscar um fundo. Ali, porque eu falo com você, quando você está na operação, Mônica, você sabe, você está sentindo o cheiro dos concorrentes de tudo. E virou uma briga na época, quando os marketplaces começaram a chegar aqui, que é assim, quem é que vai dar mais prejuízo é o que tem mais sucesso, por incrível que pareça. Porque quem dá mais prejuízo está comprando mercado. Então, o americano dava bilhões de prejuízos, Magazine Luiza, Mercado Livre. Sem gerar caixa. Aí eu falei assim, eu não consigo fazer essa briga. Eu não sei trabalhar sem lucro. Eu tinha que entregar $500 milhão de lucro todo ano no meu DRE, com 12 bi de faturamento. Eu não sei trabalhar sem lucro.
E a onda era essa. Eu falei, tudo bem, então para entrar nessa briga, vamos trazer um fundo. Em 2016, a gente conseguiu trazer esse fundo, um dos maiores fundos do mundo, entrou na empresa, ficou 2 anos auditando a companhia. Por isso que eu falo, é tanta besteira que a gente fica escutando na internet aí que eu falo assim, coitado, não sabe de nada. Pois é. Sabe, 45 funcionários, pensa, ninguém compra uma empresa dessa sem auditar até a última gota. Você sabe, você passou por isso. Mas esse é o ponto, o pessoal vê uma linha da história... Aí não sabe, aí cada um fala assim, teve problema por isso, teve problema por aquilo. Não sabe o que é realmente efetivo. Vou contar a verdade Conta pra você. gente. É porque isso é legal, nem todo mundo conhece a história toda, Porque a né? verdade tem que ser dita. Aí eu não tenho problema nenhum, porque eu vendi a empresa na hora certa. Na hora certa, não. Quando eu digo assim, consegui trazer o fundo veio para ser sócio nosso. Ou seja, o negócio estava saudável, estava super bonito, saudável, tudo bem. A gente já auditável. estava tendo o cheiro que a gente ia ter dificuldade para enfrentar essa concorrência que está hoje. E não se falar mais nada, você vê que o que eu enxerguei está acontecendo agora. Exato. Eu contei, falei, gente, esse mercado livre, esse pessoal, eu não sei de onde veio isso. Você já te enxergava isso em 2016? Não, 2014, com a briga da 2014 você já capital, opa, vamos reforçar o caixa, vamos colocar que a briga é outra. Porque vai mudar. Vai mudar o jogo todo, apesar de a gente ter o nosso .com, já vendia 3 bi pelo .com, mas eu vi naquela briga, já não era mais aquele jogo que eu estava jogando. Aí foi quando o recorde americano deu 2 bilhões de prejuízo, o diretor do meu .com chegou e falou assim, ó, tá vendo, ó, a americana deu 2 bilhões de prejuízo. Como é que você quer fazer o nosso .com dar lucro? O jogo hoje é a gente dar prejuízo para ganhar mercado. Meu amigo, eu não tenho pai rico. Eu tenho que pagar minhas contas. Eu não tenho capital aberto, tem nada. E aí foi quando nós temos esse fundo chegou, era para ser sócio, ficou 2 anos auditando a companhia. No final de 2018, quando foi fechar o negócio, o fundo nos chamou e falou, ó, a gente não quer ter notícia boa ou notícia ruim. Primeiro, que a gente tem interesse em comprar a Ricardo Eletro, que era 1.100 lojas. Segundo, que a gente não tem interesse de ser sócio. Ou a gente compra tudo, ou a gente não compra nada. Aquilo ali, para mim, foi o mundo acabou. Né? Porque Pois é, como é que... Tem seu nome. Seu o mundo nome. acabou, porque, Como que é tipo isso? assim, eu jamais imaginaria na minha vida, eu estava trazendo um fundo, falei, bom, eu vou trazer um fundo parrudo, eu vou tocar esse negócio aqui e aí nós vamos virar uma empresa... Você queria musculatura, você não queria queria musculatura, vender. queria vender, mais pensei em vender. Para mim foi um baque. E aí, o fundo você decide. Você tem até dia 26/12 para decidir se você quer ou não. Que aí Natal, o primeiro momento eu fiquei nervoso, não foi isso que nós combinamos. Não, tudo bem. Não foi realmente não, mas se você quiser bem, se não quiser, não tem negócio. Aí deu os chiliques que tinha que dar, né? Porque aquilo ali foi quantos anos de vida de trabalho. Você nunca tinha pensado nisso? Nunca tinha pensado em entrar como sócio. E aí foi quando eu baixei a bola, eu sempre busquei pessoas da vida real para aconselhar. Falei, cara, você está tendo a oportunidade para sair do seu negócio, o negócio seu é duríssimo, você sabe que o negócio seu é duríssimo. O meu conselho é que você está muito mais preocupado com a vaidade, com o ritmo de trabalho que você tem, do que você está observando que está tendo a oportunidade, está tendo de sair do negócio. Aí eu pensei, cheguei na segunda-feira e peguei na mão do fundo e fechei o negócio. Ninguém acreditava que eu tinha coragem de vender. Vendemos a empresa. No dia, já em novembro, você tem noção, o fundo já mandou uma carta para todos os funcionários que eu não podia entrar na companhia, que não era mais dono da companhia, que nenhum executivo tinha que conversar comigo, nenhum podia falar nada comigo. Então você vendeu e saiu completamente da operação? 100% da operação. Eles fizeram um contrato comigo como garoto propaganda, foi uma exigência deles de 3 anos, continuar sendo o cara que ia aparecer, porque eu estava muitos anos ali, só cara, vamos gastar 3 anos para fazer a migração da marca, para tirar a sua imagem. Eu fiz o contrato com eles, saí da empresa. Você imagina um doido desse, um leão dentro de casa. Isso que eu ia pensar, assim, como é que fica... Primeira coisa, você não construiu uma empresa para vender, né? Não foi esse o objetivo. Nunca. Não. Até assim, não posso falar que não é objetivo. Eu sempre tive na mente, seria uma oportunidade também. Mas eu não estava preparado. Não estava preparado para isso naquele momento. Aí do nada vem uma... Do nada não, né? Vem uma proposta.
E aí é uma proposta não só de venda, como também de você sair da operação, 100%. da noite pro dia, 100%. Como é que é isso na cabeça? Não, eu fiquei transtornado. Minha esposa achou que eu ia morrer. Isso é verdade. Ela que tinha que estar aqui para contar Ela isso. tinha que mudar. Eu achei que ia morrer. Liguei pro advogado, liguei pra isso, liguei pra que não pode, isso é absurdo, não sei o quê. Eles querem me tirar, nananana. E depois, fechei o negócio, o fundo me chamou e falou, cara, você não quer entender por que a gente não quis ser só seu, por que a gente preferiu tirar você 100% da operação, tal. Eu não, porque eu tô achando que você tem que entender. Não, é simples, que a gente não faz sociedade com gente doido. Você é doido. Falaram comigo, você é doido. Sabe por que vocês acham que eu sou doido? Falei mesmo, por que vocês acham que eu sou doido? Não, porque um cara que trabalha 24 horas por dia, todo sábado até 10 horas da noite numa loja, não deixa ninguém sossegado, acha que tem que ser, o povo tem que trabalhar 300 horas por dia, acha que tem que gastar 700 milhões de propaganda por mês, por ano. E não precisa disso, essa empresa com 300, 400 milhões de propaganda por ano vai vender a mesma coisa, você pode botar mais 300 milhões de lucro no caixa, você não põe. A gente acha que a sua administração já passou. Né? Já passou e a gente quer trazer uma pessoa jovem e digitalizar a companhia 100% e papapá. E infelizmente essa empresa que eu construí com tanto suor em 3 anos e 7 meses virou pó. E como que é ver a empresa Virou que você pó. construiu virar pó? Você tem noção, na época que estava vendo, eu ligava uma vez para um diretor, algum diretor me ligava, falei, cara, hoje é dia tal aqui, dia 1, como se fosse outubro, não chegou nada para o Natal ainda. Esse povo tá achando que isso aqui é o que é. Aí eu ligava, a pessoa, quem é que te ligou para você? Me fala que eu vou demitir agora. Então assim, quiseram assim, que eu afastasse completamente. Chegou um ponto que o meu irmão, que construiu junto comigo, falou, cara, você vendeu a empresa, você não está entendendo que não tem mais nada a ver com essa empresa. Foi quando eu desencanei da empresa. Bom, veio a pandemia, complicou mais a situação ainda, então assim, a gente não tem que julgar nada, porque cada um faz a administração do jeito que faz. As dificuldades daquela empresa, eu sabia que era muito grande, porque eu sabia o que eu segurava no lombo para fazer 45 mil funcionários trabalhar. Então só eu sabia quantas noites, madrugada, esse ouvido meu aqui é surdo, de ligar para o gerente, um gerente que a venda caiu, ligar. Então eu sabia que era coisa de maluco. Eles achavam que a empresa já estava muito bem construída, que era só... O jogo estava ganho, não era só administrar. E é todo dia, né? E aí, tomaram as atitudes, que a gente tem que julgar, cada um faz o que fez. A empresa entrou em maior dificuldade. Quando veio a pandemia, mais dificuldade ainda, quando teve a pandemia. E depois de 4 anos, acho que 2 meses, deu aquele boom, aquele estouro todo. Eu já estava 4 anos fora da empresa, praticamente. 4 anos, 2018, 19, 21. 4 anos fora da empresa. Mas como eu estava lá ainda, a marca, o Ricardo, o garoto pagando, o povo achou que eu ainda era dono da empresa. Vieram em cima de mim e falaram, opa, já vendi a empresa. Tanto é que fizeram confusão no mesmo dia, opa, me soltaram na hora. Já vendi a empresa, está vendida. Como assim? Está aqui, ó. Eu tenho um contrato de garoto propaganda nessa empresa. Mas quem é dono? O fundo, vai lá e conversa com o fundo. E o fundo também não fez nada errado. Me chateia muito, me deixa muito triste. Por isso que nosso país é muito complexo de investir aqui. O fundo, naquela época, de explicar para as pessoas entenderem, né? Porque as pessoas têm curiosidade, já que está falando a verdade. Qualquer empresa, quando entra num problema de caixa maior, o que ela geralmente faz? O fundo fez isso. Pagava em torno de 150 milhões, 100 milhões de impostos por mês. Né? O fundo falou assim, eu vou pagar 80%, 20% a gente vai declarar auditado, com price, com tudo, todas as Big Four, porque esses fundos não fazem nada errado. Dentro da lei falou, ó, eu vou pagar X eu vou declarar, e no final da pandemia a gente faz o quê? O famoso refis. Né? Faz o famoso refis, que todo mundo tem no Brasil. Né? Nesse período que fez essa confusão toda. Então todo aquele escândalo, tudo e tinha a ver com refis. simplesmente chegou e falou, fecha. E já tinha 4 anos, você não era dono mais. Eu não era dono mais, fecha. Eu fiquei doido, não, eu liguei pro fundo, não, cara, isso aqui é mais um investimento que eu estou fazendo. Então, assim, ninguém sabe a história verdadeira. Né? As pessoas gostam de contar, porque o cara tem problema, porque o cara quebrou, porque fez isso, fez aquilo. Fato verdadeiro, real é este. E o fundo continua com a empresa lá, tem hora que fala que vai voltar, não sabe, né? Tem que deixar. E, assim, do nada, assim, foi um processo de anos e anos e anos para construir a marca,
E a marca o nome da gente. E o né? nome, e no caso é uma marca que carrega seu nome, ou seja, 4 anos depois as pessoas ainda associavam ao Até Ricardo, hoje, a pessoa física. quando os outros falam, Até cara, como é que hoje. tá o varejo lá? Agora estão vendendo bem, meu filho já vendi, acabou as lojas. Como é que você resolve isso na sua cabeça? Você precisou de ajuda na Nada, época? Você nada, foi do seu jeito intuitivo? Eu tinha muita consciência daquilo que... Mônica, eu vou falar com você uma coisa. Eu, para construir, para chegar onde eu cheguei, do tamanho que eu cheguei, eu levei muita porrada, assim, de todos os lados. Quando a empresa estava super bem, todo dia tinha uma matéria no jornal falando mal da gente. A máquina de venda não vai consolidar, a máquina de venda, não sei o quê. Então, assim, para mim, eu nunca... Tudo que é legado. As matérias daquela positiva e negativa, eu sempre li aquela primeira parte, ó. Ricardo, dobra de tamanho. Ricardo, não tinha tempo nem para ler o resto. Para mim, eu gostaria de fazer. Então, assim, a minha vida foi muito baseada em empresa, família e Deus. Então, tipo assim, quando eu não estava na empresa, eu estava com família. Ponto. Eu nunca fui de alta society, nunca fui de fazer palhaçada, nunca fui de mostrar riqueza, nada. Então, quando aconteceu, eu estava onde? Com a família. Com a família. Então, sim, os amigos continuaram os mesmos, tive todo mundo falou assim, tem que dar explicação, porque eu tinha... Todo mundo já te conhecia? Até pelo tanto que a gente investia nas televisões, eu sou amigo de quase todo mundo das televisões aí, todo. As pessoas me ligam, cara, tá na hora de você dar uma explicação. Não explicar nada, não. Quem sabe quem sou eu e minha família, não tem que explicar nada pra ninguém. Quem vai explicar é quando eu construir um novo negócio, você vai falar, pô, o Ricardo de novo. Né? Então agora, depois que eu construí de novo o Grupo R1, que é a Nova História, só pra gente encerrar, né? Começou a sair um monte de matéria positiva. Eu não vou me iludir, porque na hora que der certo, amanhã eu vou falar mal, não adianta. Faz parte da cultura, né? Nossa. Ou seja, tem que ter casca. Você tem que ganhar. E casca você ganha vivendo, fazendo. Porque olha, Mônica, que quando eu estava no auge da Ricardo Eletro, assim, faturando 12 milhões, a empresa tinha 5 aviões a jato. Eu nunca postei com um avião. Eu nunca, é porque hoje você vê todo mundo postando. Essa coisa, nunca exibi nada. Minha vida era trabalho, trabalho, trabalho. E mesmo assim, você vê o tanto que as pessoas tinham vontade de ver notícia ruim, né? As pessoas parecem que querem arrumar uma justificativa, falar, eu sabia, por isso que ele quebrou, porque tipo, vendia barato, preço. Então as pessoas gostam de arrumar justificativa, então você não tem que ligar para isso. Se eu fosse ligar para isso, eu não tinha construído de novo. De novo. O que mais te orgulha dessa história? A resiliência que eu tive, de enfrentar tudo sem deixar dar um câncer, uma doença. Porque muita gente passa mal, perde a família, fica doente, perde os amigos. Eu não, eu fiquei tranquilo. Só deixa, eu sei o que eu estou fazendo aqui, vamos fazer de novo. E você tem arrependimento, assim, de alguma coisa? Não, assim, as pessoas dizem, se botar o nome naquela letra, teria... Foi eu ter colocado a cara que fez tudo que fez. Que aproximou do Aí você podia falar assim, eu deveria ter vendido pro fundo. Não, eu agradeço a Deus, porque era para mim estar dentro da empresa com o fundo. E o fundo ia entrar sendo majoritário. Ou seja, eu não ia ter poder nenhum de fazer nada dentro da empresa. Ou seja, no final do dia foi melhor. Não, você imagina, Deus me tirou com a mão, porque era para mim estar dentro do fundo sem poder nenhum. Aí sim, eu teria perdido tudo que eu construí na minha vida. Então o fundo foi lá e me tirou. Só não quero ser aqui. Eu sei que não vale nada. Então tá bom. Então, assim, não tem arrependimento, porque e hoje, você vê que eu ter vendido aquela empresa nesse momento, eu estava certo. Porque você está vendo aí que a melhor coisa que podia as ter empresas estão acontecido. passando, porque o marketplace dominou. Sabe quanto vale o Mercado Livre hoje? R$500 bilhão. Sabe quanto eles estão investindo no país esse ano? 50 bilhões. Como é que você concorre com um negócio desse? Como é que você vai ter arma para concorrer com um negócio desse? Então eu saí no momento certo, assim. Então acho que para o empreendedor, assim, e até uma dica para os empreendedores, para quem está tocando negócio. Às vezes a gente conhece muito bem o nosso negócio, a gente sabe, né? Quando um gerente vende a menos, a gente conhece muito bem aquilo que a gente controla, mas a gente não pode ignorar também aquilo que a gente não controla, Isto que é o macro, tudo. né? Por isso que eu falo assim, as pessoas falam assim, o Ricardo quebrou, se eu tivesse quebrado dentro daquela eletro, eu teria a mesma cara que eu tenho hoje para qualquer negócio. Porque eu falo assim, quem critica o empresário
que quebra, que passa por dificuldade, é porque não é empresário. Porque nós que somos empresários sabemos que não depende só da gente para o negócio dar certo. Pode ser que venha alguma coisa de fora e você perde o seu negócio. E outra coisa, se um dia eu tiver um fundo, a primeira coisa que eu vou perguntar para o empreendedor antes de investir é se ele já quebrou. Porque para mim, quem quebra, quem passa por dificuldade, tem a chance de dar certo lá na frente é muito, muito, muito maior. Isso é uma coisa cultural do Brasil. Aqui no Brasil a gente demoniza quem dá errado. E devia ser o oposto. Em outras culturas é o contrário. As pessoas valorizam a experiência, porque é ali, quando você está lá embaixo, que você tem as maiores. Eu falo isso todas as vezes que eu falo, mas cara quebrou. Hoje você está dando treinamento. Eu falo, amigo, se eu tivesse quebrado, primeira coisa, aí que você tinha que vir mesmo. Porque é o seguinte, eu teria experiência, porque quando você passa por um negócio desse, deve ser tão duro, porque assim, você vai aprender tanto. A mesma Ricardo Eletro estando na minha mão, você não sabe o tanto que eu sofri. Né? Então, assim, você imagina você estar ali administrando, inventando, assim, aonde você errou? Porque eu aprendi muito, muito. Igual eu falei que eu sou muito conservador em muitas coisas, as pessoas não sabem, porque quando eu fui construir o Ricardo Eletro, várias pessoas do meu setor quebraram. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você lembra a Casa do Rádio, Kit Eletro, Objeto Eletro, Graves e Agudos, Loja Sem Nome. Você vai falando, Bemoreira do Cal, Mesbra, Lojas Casa Centro. Então, meu setor é um setor que mais quebrava. E todas, Arapuã, todos esses quebrou. A primeira coisa que eu fazia com a indústria é o seguinte, pelo amor de Deus, deixa eu ir lá conversar com o seu Jacó da Arapuã para entender o que aconteceu. Porque se ele... ia atrás dessas pessoas para aprender. Eu ia atrás de todos eles para entender o que aconteceu, Ricardo. Errei aqui, ó. Alavanquei, fiz isso. Então foi por isso que eu segurei tanto tempo, porque eu fui aprender com essas pessoas que foi quebrando. E as pessoas têm mania de aprender só com quem dá certo. E às vezes o sucesso busca um sucesso que nem é tão real assim, nem tão real, que às vezes é fantasia. E o sucesso tem que ter cuidado de ficar muito vaidoso, né? Pois é. E aí tem uma nova etapa. No seu filme, né, que realmente eu tô achando que alguém tem que fazer um filme da sua vida. Mas nesse capítulo, tem um capítulo do recomeço, né? De você entrar numa carreira e fazer uma... Nada a ver, né? Nada a ver, mas todo o insumo principal tá ali, né? Que é você como mentor ajudando outros empresários. Como que é isso? Não, aí acabou. Aí você saiu da Ricardo Eletro, quando realmente caiu a ficha que eu tinha vendido, que eu não tinha mais nada para fazer. E você é cheio de energia. Quase que a gente entra na compra de um supermercado gigante, que ia botar 11 mil funcionários nas costas de novo. Foi mais uma vez, eu falo que Deus me protege. Eu estava ficando doido, porque um sócio foi para a Europa, outro foi para Miami morar, não queria mais nada. Eu ainda estava com 49 anos, eu não posso, 48 anos, não vou parar agora. E aí eu queria montar um outro negócio. Quase a gente monta um varejo quando veio a pandemia. Aí nós fomos obrigados a ficar parados. E quando eu me deparo com as redes sociais, que na época não tinha tanta rede social, como é que é recente, né? A rede social. E comecei a ver muita gente ensinando os empresários, mas um ensinamento todo distorcido. Assim, você tem que tirar 60, 90 dias de férias, você não pode estar na operação, você tem que delegar tudo. Eu falei, mas isso não é possível. Então, por que eu trabalhei tanto na minha vida? Que só tomou um banhozinho gelado de 5 horas da manhã que está resolvendo os seus problemas. E eu comecei a ver que marketing não vende. Aí eu falei, o que é esse povo? Deixa eu entender. Comecei a ver que um desse povo era empresário. Era tudo aquela turminha do digital que soltou aquela onda do digital. Aí eu comecei a levar o conhecimento meu sem pretensão nenhuma. Você que está com a loja fechada, monta.com assim, assado. Faz assim, assado. Sem uma pretensão de nada. Só de ajudar mesmo. Aí uma pessoa me ligou, falei, cara, você não pode ter negócio de empresa? Não, isso é coisa de picareta. Eu falei, coisa de picareta, isso aí. Estou vendo esse negócio aqui, é só picareta que mexe com esse negócio. Não, mas por isso mesmo. Dá uma olhada no mercado. Quando eu fiz um raio-x no mercado, que eu vi o mercado, eu assustei. O que essa turma estava fazendo? Espera aí, esse negócio é um negócio de verdade, um mercado grande também. Muito diferente do seu, completamente diferente. Muito diferente, modo de operar diferente, tudo diferente. Aí fui, Mônica. Procurei o Abílio Diniz, que infelizmente não está aqui hoje, que é vizinho meu de São Paulo, mora lá da casa já há uns 5 anos. Muita amizade com ele. Eu falei, cara, monta
um negócio de educação empresarial. Eu dou aula no FGV, de vez em quando, e eu vejo tanto que eles brilham no olhar, o tanto que a gente precisa ajudar eles. Mas, pô, Abílio, você gosta de picareta, mentor, coach. Cara, você é empresário, cara. Vai lá, você sabe muito bem fazer. Vai levar seu conhecimento. Eu fiquei 8 meses trancado. Eu guardei tudo da Ricardo Eletro. Tudo, mas tô falando tudo. O povo me chamava de doido. Eu tenho 8 malas desse tamanho guardado. De cada propaganda, de cada administração, reunião com 2 vendedores, está escrito, reunião com 2 vendedores de venda. Reunião com não sei o quê. Eu tinha marido de guardar para poder fazer o planejamento do ano seguinte. Eu peguei, fiquei 8 meses e fui buscando ali tudo aquilo que fez diferença. Que fez com que eu crescesse. Desde a parte de gestão, planejamento, orçamento, fundo de caixa, capital de giro, parte tributária, depois parte de marca, depois a parte de... Peguei tudo e criei um método RGV. E uma pessoa falou comigo, cara, agora você vai marcar uma imersão para empresário. Como assim? Vai marcar em São Paulo, num hotel. Você está doido? E aí nós ligamos para os empresários, aí começou, criamos um método RGV, depois veio o Clube R1, que a gente acompanhou os empresários durante 2 anos, e o negócio, como sempre, eu trabalho muito, comecei dentro da minha casa, como se tivesse dinheiro nenhum, não tivesse nada na minha vida. Comecei dentro da minha casa com renda ali, tal, fui hoje, e graças a Deus os negócios, hoje já passou mais de 10 mil pessoas no RGV, que é 3 dias em São Paulo, nessa imersão, e tem mais de 516 membros no Clube R1, que eu acompanho um ano todo essa pessoa. Não, e legal, eu fui visitar, né? Fui conhecer a casa lá em São Paulo. Tem onde fazer uma palestra. Pois é. E uma coisa que eu observei, e engraçado, o dia que eu fui lá na casa, você estava conversando com o empreendedor, né? E aí você estava dando dicas, né? Eu não lembro se era uma questão tributária, era alguma pauta ali. E aí eu pude perceber, assim, como que sim, são dicas práticas. E que, ou seja, tem um mundo de empreendedores no Brasil precisando de uma ajuda, às vezes, para ajustar um parafuso, né? Isso, falou tudo. Que a hora que ajusta o parafuso, o resultado vem. Porque, assim, a gente é muito sozinho, irmão. Você sabe o que você passou para chegar onde você chegou. A sorte está onde está hoje, você sabe o que passou. Então, assim, você imagina esse conhecimento seu, você jogar ele todo fora. Né? Então, assim, e geralmente, quem é o empresário, está dentro do seu negócio, não tem tempo de fazer isso que eu estou fazendo. E eu acho que Deus sabe o que faz. Então, quando eu vendi, acabou que eu caí nesse negócio e que esse conhecimento meu de sair de uma lojinha, construir 45 funcionários. Eu tinha que aprender financeiro, tinha que aprender fluxo de caixa. Então, tudo isso fez muita diferença. Quando você leva isso para o pequeno e médio empresário, ele fala assim, eu acredito. É que você falou, um parafuso que você mexe no marketing, ele vende 3 vezes mais. A gestão, tanto dinheiro que ele está perdendo a gestão. Aí ele ganha dinheiro na gestão porque não sabe como é que escala. Essa área tributária, não causa esse país não. Eu tive operação em 27 estados. Então tinha benefício fiscal em todos os estados, que eles não sabem. Só se você botar um benefício fiscal no empresário, que paga 18, ele pagar 1,2, só isso já mudou a vida do cara, do empresário. Então, tudo isso que eu estou levando. Mas de forma que falou, simples e prática. Legal. Ricardo, agora tem uma hora boa aqui, que é a receita de sucesso. Que é o seguinte, que a gente põe, literalmente, a gente põe a mão na massa. Você topa fazer uma pizza comigo? Então agora nós vamos fazer a pizza, vamos lá. Vamos lá agora pra pizza? Ó, então agora, botando a mão na massa mesmo, receita de sucesso, deixa eu prender meu cabelo aqui. Ricardo, a ideia agora, enquanto a gente vai fazendo a pizza, é a gente falar de algumas dicas práticas para quem está começando, né? Para quem tá abrindo um negócio hoje, mas enquanto isso a gente vai fazendo. Ó. Então começa eu começando a fazer pizza que eu nunca fiz. Né? Então todo mundo tem um começo. E se tem uma coisa que o empreendedor tem que saber é fazer as coisas pela primeira vez, né? Então vamos embora. Olha só, a gente andou sondando e uma coisa que a gente sabe que você gosta muito é pão de queijo. Pão de queijo, tô vendo aqui, ó. E se tem uma coisa que a gente vai fazer é uma pizza que nunca foi feita. Então a ideia aqui é inovar com a pizza. Então o desafio é, você vai fazer uma pizza pra gente com a temática que você quiser. Mas aqui, ó, tem já pão tem de queijo, já. Tem massa de pão de queijo, você vai escolher. Isso é um molho de goiabada. E aqui tem, ó, tem queijo, tem rúcula, tem frango, tem o que você quiser. Tá fácil fazer uma pizza. Tá fácil. Então, ó. Agora, o mais difícil é agora a massa. Seu. Vambora. Então, vamos começar. Vou pegar aqui pra você. Ó. O que você vai fazer? Quer ajuda? Ó. Normalmente a gente joga aqui. Pega com a mão mesmo? Sim. Pode pegar. A gente já lavou a mão. Ó. Pizzaiolo mesmo. Olha aqui, gente. Vai fazendo a bolinha.
Se estiver grudando, joga um pouquinho Isso. Pode jogar ela aí mesmo. Jogar aqui mesmo? É. Ó. Mas, Ricardo, tá vendo? Tá pegando aí? Tá. Aí você vai encorpando. Deixa eu tirar o anel aqui, pra te ajudar. E aí, agora arreda pra cá. Você vai arredando e suja aqui pra ter a farinha. Isso. Olha só, gente. O bom que tá os dois de preto, nós vamos terminar. Se não der conta de fazer uma pizza, não dá conta de prender, não. Mas ó, tem que ter, né? Olha só. Deixa eu ir fazendo junto com o seu. Mas, Ricardo, assim, ó, você tá começando uma pizzaria agora. Vamos lá. Qual dica você dá pra quem tá começando a empreender agora ou quem quer empreender e nunca empreendeu antes? Primeiro, põe a mão na massa de verdade. Porque você pode só ensinar aquilo que você sabe fazer. Se você não sabe fazer, você não sabe mandar. Né? Então, para você mandar, tem que pegar a mão na massa e fazer. Eu acredito no exemplo. Se eu fosse montar uma pizzaria, eu ia fazer muito treinamento de como fazer uma massa e fazer um raio-x de quais eram as principais pizzarias do Brasil aqui e ir lá entender como que a pessoa consegue fazer aquela massa e tentar descobrir a receita. Aí depois ia treinar bastante e aí sim começar a pizzaria bem pequenininho. Eu acho que tudo tem que começar pequeno. Pode até sonhar grande, mas começa pequenininho, porque você vai errando e vai dando conta de consertar. Quando você começa grande, isso é inclusive um grande problema. Quando a gente, igual o caso meu, que vende uma empresa grande e acha que pode já começar outro negócio grande. Quando eu fui começar esse novo projeto meu, eu falei, vou começar bem pequenininho, porque eu quero aprender errando com os pequenos erros. Então, e aí você começou Comecei a finalizar gravando dentro da minha casa. E foi crescendo, foi crescendo devagarinho, expandindo. Porque às vezes o empreendedor, assim, todos os empreendedores que eu conheço, a grande maioria são muito otimistas. Né? E aí a gente só vê o que pode dar certo. Né? Então, às vezes, se você começa grande demais, principalmente se você nunca fez, isso. Né, o tombo pode ser maior. Normalmente tem um monte de variável que você não está conseguindo enxergar. Isso, exatamente, porque você tem que aprender, né? Por mais que você já tenha conhecimento em outra área, quando você vai começar um negócio novo, começa pequenininho, começa apanhando e devagarinho você vai entendendo o jogo. Né? Porque tudo tem algum segredozinho, né, Mônica? Tudo, né? Pra você chegar onde chegou na Sólida, não foi do dia pra noite. Apanhou com muito, certeza não. Né? Apanhou muito. Meu sucesso repentino já tá batendo o quê? 15 anos? 15 anos. A Sólides, como ela é hoje, ela nasceu em 2015, 10 anos. Mas que eu já empreendo, tem 20 anos. Quantos funcionários tem hoje? Tá batendo uns 950, 950 colaboradores. Você imagina a responsabilidade desse negócio. E tô aprendendo até hoje. Tô fazendo coisas pela primeira vez até hoje, sim. Não dá pra... Então eu acho que a gente tem que começar pequeno, começar, né, fazendo a coisa que tem que ser feita, botando a mão na massa, exemplo. O tempo todo, né? E Ricardo, você falou uma coisa que é a questão do... Você treinaria, né? Como é que é a questão do desenvolvimento de gente, assim? Você tem passeado no Brasil todo. Você acha que as pessoas têm consciência de gestão de pessoas, da importância das pessoas para o negócio? O que você tem visto pelo Brasil? Não. O que eu observo, assim, as pessoas primeiro acham que porque vai contratar um colaborador, que vai achar ele pronto. Não existe colaborador pronto. Você tem que construir ele. Você pode buscar, obviamente, uma pessoa sênior, que tem já mais conhecimento, mas dentro da sua cultura, quem tem que definitivamente implementar é você. As pessoas acham, por exemplo, que contratou uma pessoa boa de serviço que vai resolver o problema. Não, vai ajudar. Mas e nem o RH que vai fazer sozinho o trabalho. Você tem que fazer você. O dono tem que botar. Quem faz gestão de pessoas é o líder, é o dono. Pra mim é o dono, 24 horas por dia. E não é fazer reunião todo dia, portas fechadas. Eu acho que você constrói no campo. Se você estiver realmente na operação, do contrário, que eu acredito que a pessoa tem que estar na operação, não é fazendo a operação, mas estar na operação. Aí, à medida que você vai fazendo, você vai ensinar uma flor. Então, você fez isso aqui errado. Agora mesmo eu estava com o meu diretor da área comercial. Meu amigo, não é em sala trancada, depois acabar o dia que você vai ensinar seu colaborador. Fica do lado dele o tempo todo, entra, participa com ele, e à medida que se for fazer, você vai treinando ele. Isso aqui estava errado, isso aqui não está certo. É treinar no campo, eu acho que é o melhor jeito. Sabe o que eu reparo? Tem muita gente que acha que gestão de pessoas, e você lida muito com pequenos e médios, né? Pequenos e médios empreendedores.
pessoal acha que assim, quando eu for grande, aí eu vou fazer gestão de pessoas. Mas, na verdade, a gente está fazendo gestão de pessoas todo dia, desde o primeiro dia da empresa. Toda hora, todo mundo, é isso aí. E tem gente que, assim, se você não faz gestão de pessoas, quando você é pequeno, você não cresce, né? Senão, se você não desenvolve essa habilidade de ser um gestor de pessoas vão se tornar o gargalo da sua Se você me perguntar assim, cara, qual que é um dos principais segredos do sucesso? Cada um acha o seu, mas tem um que eu acho que todo mundo tem, se não tiver, não tem jeito, que é saber construir gente. Geralmente a pessoa que sabe construir gente, ela tem uma chance muito grande de ter mais sucesso. Porque sem gente você não faz nada. Você acabou de falar, você está com 900 colaboradores, como é que faz? Quem é a Mônica hoje? Aí, Mônica, e agora? Olha, eu acho que você já fez bem aqui. Aí aqui, ó, a gente tem que... E aí agora tem uma pessoa aqui, um elemento muito importante nessa história, que ele fica escondidinho, porque ele é a outra parte da sociedade, né? Porque lá na Solids são 2 CEOs. A CEO conversa, bate papo e tem o que fica só ali na operação. Lá também acredito na parte financeira. Só que tem uma coisa, no dia a dia, e assim, porque uma das coisas que eu faço, eu gosto muito, meu hobby é ficar em casa no final de semana, e eu gosto muito de receber. Então a gente faz uma pizza aqui, só que eu só sei essa parte. A outra parte, quem faz é ele. Então a gente precisa já chamar o Alê, pro Alê ajudar. Cadê o Alê? Vem cá, meu amigo. O Alê, ele vem só pra parte essencial. E é muito que a gente vive na Solids. Na Solids, assim, eu faço metade, ele faz outra metade. Lá também eu tenho meu trator, que chama Rodrigo. Rodrigo, conta a historinha, porque conta essa história. Essa história é muito bonita, porque o dia que eu fui lá, eu conheci o Rodrigo, né? Que é trator. É o trator, e ele tá ali envolvido. Vem pra cá, Lê. E tem também a Laura, não é? E a sua família tá muito presente no negócio, né? Como que é isso? Vem pra cá, meu amigo. Vem cá, trator. Ó, ele já tá na parte que ele... Ó, a gente já tá montando. Como é que tá aqui? Me ensina aí agora. Só que agora é o seguinte, ele vai criar a pizza dele, ele gosta de pão de queijo. Então ele vai... pão de queijo ali? Não, ele vai inventar, é só uma inspiração, ele pode fazer o que você quiser. Excelente. Como que você quer rechear? Vamos rechear agora, vamos fazer. Então, ó, vamos colocar queijo, como que você quer fazer? Já que a pizza tem pão de queijo, tem que botar alguns pão de queijo aqui em cima. Não, peraí, você não quer colocar queijo antes? Aí tem que colocar o queijo antes? Então queijo, massa... Não, você que sabe, a pizza é sua. Então vamos lá. Só dá a dica. Mas tá falando aqui, Ale, quando eu tô no RGV, uma das coisas que eu mais falo os empresários é que eu não acredito em empresa que não tem quem pensa e quem executa. Então tem que ter o cabeça e o corpo. Lá parece que, tipo, quando eu falo cabeça e corpo, dá a impressão que a cabeça é que é mais importante. Só que a cabeça não anda sem o corpo, nem o corpo anda sem a cabeça. Então, no caso da Ricardo, eu era a pessoa que cuidava de toda a parte de aparecer, de marketing, de venda, de compras, de fazer acontecer a criação de riqueza, e o Rodrigo era o que entregava. O Rodrigo é irmão dele. Entregava a operação. Para poder executar, fazer acontecer na ponta, era o Rodrigo. E aí, você vai colocar molho? Não, vou... O que você quer colocar? Vou colocar aqui, só ficar bonito aqui. Só que gente como você e a Mônica são locomotivas. Tem que ter, é isso. Tem que ter a pessoa que coloca o trilho. Pode botar o molho aqui? Hã? Pode botar aqui? Pode pôr o que você quiser. Olha. Nunca comi pizza de pão de queijo, também gente. Não, primeira vez. Tá certo, Ali? Tá certo. O certo é o que você fizer. Aqui, ó, se você quiser colocar alguma coisa, ó, tem frango, tem calabresa, tem linguiça. Pão de queijo é só pra dar a cara do pão de queijo, senão não tem graça, né? É. Mas você falou tudo, tem que ter locomotiva e tem que ter alguém que estrutura por trás também, né? Tem que ter o trilho pra vocês voarem. Hã? Tem que ter o trilho pra vocês voarem. Ó, tem azeitona. E você sabe que poucas pessoas, Ali... Tá bom, não? Pronto, aqui, agora vamos pegar lá. As coisas. Isso, aí você coloca o que você quiser. Poucas pessoas têm humildade para entender isso, né? Porque geralmente quem fica nos bastidores igual você não aparece muito, né? E aí, se não tiver muita humildade para poder... Deixa eu te dar uma dica. Isso aqui tem que ser depois que assa. Depois? A folhinha tem que ser por último, senão ela queima. Então, deixa Esqueci de te falar isso. Então, o Hulk deixa aqui. Vamos colocar o que aqui? Deixa eu ver. Vamos colocar isso aqui, ó. Vamos. E depois que coloca, assim, são 3, 5 minutinhos, né? Sim. É muito rápido. Vocês fazem pizza aqui toda semana? Todo final de semana não, mas de vez em quando a gente faz, assim, a gente tá sempre chamando.
E aí a gente fica brincando, inventando. Já fiz pizza de jabuticaba, pizza de queijo, pizza de... Japonesa. Inventei uma pizza japonesa. Aí a gente vai criando. Pizza de cachaça, uma vez com abacaxi. Vai inventando. A graça é fazer coisa diferente. Pronto. Pessoal, temos a pizza, mas ó, contar a história. O que a gente aprendeu? A gente colocou o pão de queijo de primeiro, Infelizmente, de primeira queimou o pão de queijo queimou. dela. Aí a gente entendeu que a massa é mais sensível, aí nós trocamos, aí de segunda deu certo, não é? Certinho. Assim como nos Tem negócios. que treinar muito. E nunca dá certo de primeira, então Nunca. faz parte do processo, né? O importante é que eu acho que ela vai ficar gostosa. Eu acho que tava uma delícia. Gente, então agora, ó, a gente vai ficar com a parte difícil, que é provar a pizza, e a gente conta pra vocês como ficou. Muito obrigada, Obrigado a Ricardo. você pelo convite. Espero vocês no próximo Por Trás da Folha.